Audiobook Levi Hadai: O esfriamento, esgotamento e morte espiritual do cristão. Prefácio. O cristão enfrenta muitas lutas em sua caminhada, e algumas delas chegam de modo muito doloroso, e quando somadas e não tratadas, trazem um esfriamento espiritual. Em alguns casos, o esgotamento espiritual, sem uma postura adequada, pode acarretar em uma morte espiritual, fazendo com que o cristão deixe de fazer a vontade de Deus em sua vida. Sabendo que o cristão deve ouvir a voz do Pai, e mais importante que isso, é obedecê-la, o inimigo então trabalha de modo incansável para que isso não ocorra. Foi assim com Jesus Cristo no deserto. O inimigo tentou o Senhor e Salvador Cristo Jesus fortemente, lhe proporcionando saídas suaves para o seu propósito. Muitos cristãos trabalham pouco o seu lado espiritual. Alguns somente vão aos cultos de domingo e não praticam os princípios, as doutrinas e as regras ensinadas na igreja. E quando são chamados para exercerem algum ofício ou cargo ministerial, simplesmente não se preparam espiritualmente para conduzir da melhor maneira possível. Geralmente algumas situações malignas acontecem com êxito, pois não encontram impedimentos e deste modo produzem laços capazes de destruir a comunhão entre os irmãos de uma igreja inteira. Os casos de adultérios são um exemplo clássico que geram muitas tristezas e, como consequência, espalha o esfriamento espiritual para uma grande massa envolvida. Contudo, Jesus Cristo é sempre mais eficaz e ele consegue chegar aonde ninguém consegue. Sempre na beira do caminho de Emaús, ele encontra os seus para um bate-papo reflexivo, pois ele é o renovo que jamais acaba. Quando o ser humano acha que está tudo acabado, perdido, destruído, o carpinteiro da Galileia, Jesus Cristo, chega como uma solução e restaura aquilo que foi abatido. Mesmo que a morte tenha chegado, ele é capaz de trazer a vida, pois venceu quando ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai. Capítulo 1: Esfriamento espiritual. Certa vez um homem chamado Ananias se deparou com um esfriamento espiritual muito grande. Ele era da cidade de Eufrata, mas vivia atualmente em Jerusalém. Ele nasceu em um lar cristão, teve uma infância muito agradável ao lado dos seus pais e irmãos. Seu relacionamento dentro da igreja sempre era muito amistoso e suave. Com o passar do tempo, Ananias entrou em sua adolescência e todo este ciclo social o fez com que ele tomasse a decisão de se batizar e deste modo assumir com mais ênfase sua fé. Contudo, ele ainda não tinha experimentado um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, o que é muito normal hoje em dia. Pessoas serem de dentro da igreja por influência de seus pais, mas não terem sentido ainda aquela conexão real com Cristo. Assim como Paulo teve a caminho de Damasco, algo tão forte que o cegou carnalmente naquele momento, mas lhe abriu a graça para sempre. Ananias então começou a desenvolver um talento muito especial para a música. Ele começou a cantar e louvar de modo diferente dentro da igreja e isso foi mexendo com o seu coração. Todo este amor foi transbordando o seu coração e um desejo de louvar aumentou em seu ser, e em uma vigília, lá pelas tantas horas da madrugada, Ananias sentiu transportado para uma outra dimensão. Ele conseguiu ter o tão esperado relacionamento, o encontro, a visão com Cristo Jesus. Sua vida foi transformada e então soube que deveria louvar como instrumento do seu talento para Deus, por todo sempre. Ananias começou a viver uma vida de muita comunhão espiritual.
E em um sonho profundo à noite, um anjo do Senhor lhe apareceu falando que agora ele tinha uma missão de escrever e gravar músicas, que essas músicas ajudariam muitas nações e atingiria necessitados e feridos. Ao despertar desse sonho, Ananias ficou bastante contente e participou de todo o acontecido com o seu pastor e mentor espiritual. Este, por sua vez, pediu para Ananias prudentemente pedir uma confirmação para Deus diante deste sonho. Ele o ensinou a observar os moveres, os sinais que o dia a dia vai mostrando, a confirmação das palavras ministradas nos cultos, os conselhos dos mais velhos e dos líderes espirituais. Então, após alguns meses, ele teve 3 confirmações. Ananias se sentiu realizado, sabendo que agora o seu talento seria visto por todos e iria ajudar muita gente para o nome de Cristo Jesus ser glorificado. Ele descobriu e consolidou o seu talento. Deste modo, Ananias começou a estudar música, entrou para uma escola de redação e poesia, foi se aperfeiçoando, entrou para o grupo de louvor e de coral da igreja. Fez tudo para se consagrar e estipulou vários jejuns semanais em prol do seu talento. Participou de vigílias com bastante oração. Era bem participativo nos trabalhos de caridade e ações sociais da igreja. Com muito esforço, Ananias começou a compor canções e todas elas foram bem recebidas em sua igreja. Ele então decidiu gravar um CD e lançou tudo isso na internet. Porém, o efeito não foi o mesmo. Sem grandes visualizações, sem muitos comentários, os anos se passavam e as músicas não eram conhecidas. As rádios locais já não rodavam mais suas músicas. Contudo, como se não bastasse, um novo jovem entrou no grupo de louvor da sua igreja. Um jovem mais carismático, mais apresentável, mais inteligente, com uma espiritualidade madura e confiável. Este jovem criou uma música de verão e o sucesso foi explosivo, foi rápido. Em poucos dias, ele conseguiu se destacar regionalmente, depois nacionalmente, e até em outros países sua música foi escutada. O reconhecimento da igreja foi bastante notório em todo o país e mundo. Tudo isso mexeu bastante com Ananias. Ele lutava dentro de si contra as auto-acusações de inveja. E de fato, por ter um coração bom, ele não tinha este sentimento. O que tinha realmente era tristeza em não ter alavancado assim como esse jovem alavancou. Mesmo sabendo que fez tudo certo, ele não conseguia entender o motivo que o fez ficar tantos anos no anonimato. Então, em uma bela manhã, desacreditado da vida, Ananias decidiu ir embora para sua cidade natal, Emaús. E no caminho ele foi sentindo uma vontade muito grande de morrer, de ir embora deste mundo, sabendo que Jesus Cristo existe, que ele é tudo, mas agora ele se sentia sem forças para continuar, entendendo que todo esforço feito ao longo dos anos foi em vão. Neste caminho, nessa estrada, um homem chegou ao seu lado e começou a conversar com Ananias e lhe disse: essa tristeza em seu coração é muito grande. Por que está querendo morrer tão jovem assim? Ananias ficou atônito e respondeu: como o senhor sabe que eu estou triste a ponto de querer morrer? O homem então lhe disse: seus olhos também dizem o que o coração está cheio. Ananias então viu um pé de zimbro e este lhe dava uma sombra muito agradável, com alguns tocos confortáveis e atrativos para se sentarem. E ambos então pararam nesta sombra e se achegaram nesses bancos, por assim dizer. Neste momento ele contou toda a sua história de vida e de como estava frustrado,
triste por dentro, se sentindo vazio pelos resultados que não conseguia ter. Após desabafar toda a sua história, ele disse: Sabe, eu não pedi para Deus este sonho e este talento. Foi o próprio Cristo que me deu as instruções e eu acreditei, tive fé. Foi gostoso, foi legal, mas com o passar dos anos eu só tive vergonha e humilhação. E pelo que eu me lembro, no livro de Salmos, a palavra de Deus fala que ele não deixa seus filhos envergonhados. Estou a ponto de querer morrer, disse Ananias. Foi então que neste momento o homem lhe disse: Olha, Ananias, você me parece entender um pouco de Bíblia. Tem alguma contigo aí? Ananias respondeu: Sim, eu tenho uma Bíblia aqui. Então o homem pegou a Bíblia, abriu no livro de Gênesis e lhe disse: Vamos ler um pouco dessa história de José? Vejamos. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Ora, Israel, Jacó, amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E José lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês rodearam e se inclinaram diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente nos dominará? É com isso, e com isso odiavam ainda mais. Por causa dos seus sonhos e de suas palavras, José teve ainda outro sonho, que ele contou a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao seu pai e aos seus irmãos, o seu pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja de José. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Gênesis 37. O homem então voltou para Ananias e lhe disse: Sabe de uma coisa que eu gosto e eu sempre faço quando estou lendo? Você praticamente já deve conhecer a história de José, sabe do seu final. No entanto, se você conseguir entrar na história e se esforçar para entender a mente de José naquele momento, você vai conseguir extrair bons aprendizados. Não leia como um Deus que já sabe o final. Não, não faça isso. Leia a história sendo José, sem saber o que aconteceria nos próximos minutos de sua vida. Veja uma coisa. José, até esta parte que lemos, recebe um talento de Deus. Ele consegue sonhar e prever o futuro de certa forma. Fica tão feliz que quer compartilhar com as pessoas que mais ama os seus talentos. Contudo, os seus próprios irmãos ficam tristes e com raiva, pois não receberam este presente de Deus. Pelo contrário, eles não foram agradecidos a Deus por receberem outras dádivas. Preferem olhar com raiva aquilo que o irmão recebeu com tanta alegria. O homem complementou dizendo a Ananias: Preste atenção, José não pediu nada para Deus. Foi um presente, assim como aconteceu contigo naquela madrugada, lembra? Você ficou tão feliz que contou para as pessoas que mais ama. E alguns lhe incentivaram, mas a grande maioria teve raiva e inveja de você. Agora vamos continuar a leitura. Observe. Os irmãos de José disseram uns aos outros: Lá vem José, o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. E quando os mercadores midianitas passaram,
os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. José foi levado para a casa de Potifar, um oficial do reino de Faraó, comandante da guarda, egípcio. Ele comprou dos ismaelitas o que tinham levado para lá. Gênesis 37. Neste momento, o homem olhou dentro dos olhos de Ananias e disse: tente entender a mente de José nesta situação, neste momento. Não medite na história sabendo o final, não. José aqui certamente pensou dias, meses, anos sobre o desfecho do seu sonho, daquilo que Deus tinha lhe dado. Olha o que aconteceu. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela, a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então a esposa de Potifar o pegou pela roupa e lhe disse: venha, vamos para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo. Quando José notou, tinha conseguido fugir, mas havia deixado a roupa nas mãos delas. Ela então chamou os homens da casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto, querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugindo. Ele conservou junto de si a roupa, ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: escravo hebreu, o que você nos trouxe? Entrou no meu quarto para me humilhar, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa do meu lado e fugiu. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, disse: foi assim que o escravo me tratou? E ficou muito irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Gênesis 39. Neste momento, Ananias interrompeu a leitura e disse: homem, essa história se parece um pouco com a minha vida. Eu fiz tudo o que Deus mandou, no entanto, meus talentos foram jogados na prisão. Não tenho mais forças para continuar. O homem lhe ouviu e, após aquele silêncio, ele disse: vamos continuar a leitura? O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos seus olhos e aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro se preocupava com nada, não se preocupava com nada. José organizava tudo. Passado essas coisas, talvez anos, no meu entendimento, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o faraó. E então foram designados para a prisão, a fim de que um inquérito fosse instaurado para ver quem era culpado e inocente.
O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um seu sonho. Na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó: que estão acontecendo com vocês? Por que estão com um semblante triste hoje? Eles responderam: olha, José, tivemos um sonho, não há quem interprete. José lhes disse: não pertence a Deus as não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Gênesis 39. Neste momento, o homem parou e disse a Ananias: olha, você consegue perceber que mesmo na prisão, José não parou de lapidar o seu talento? Tente imaginar a cabeça de José naquela prisão. Anos se passaram, mas ele não desistiu. Pelo contrário, permaneceu fazendo a obra do Senhor teu Deus. Assim que teve a oportunidade de exercer o seu talento, ele o fez. Como um bom soldado que não questiona as ordens impostas. Pelo contrário, o seu prazer é de satisfazer quem o recrutou. Não foi assim que Paulo aconselhou Timóteo? O que você está sentindo? José também sentiu. Neste momento, Ananias disse: eu não vejo resultados em minha música. Ninguém se converteu em anos. Então o homem lhe respondeu: José também pensava assim naquela prisão, porém não desistiu, mesmo com o passar dos anos, até que a oportunidade veio. Sabe, Ananias, sua música está lançada e você fez a vontade de Deus. Alguém de muito longe ouviu sua canção e não se matou. Porém, existem situações que você só entenderá quando estiver com Cristo Jesus, pois a glória é dele e não sua. O que está claro é que você parou de acreditar. Não compôs novas músicas, não divulgou mais como antes. Você deixou os espinhos da vida sufocarem o seu talento. A terra firme, onde está plantada a videira de Cristo, precisa do seu ramo forte outra vez, para glorificar o nome dele. Vamos entender o desfecho dessa história. Passados 2 anos, isso mesmo, 2 anos, Faraó teve um sonho, e eis que estava de pé junto ao rio Nilo, e então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas daquela prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. E este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele deve fazer. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Gênesis 41. Após essa leitura, o homem disse a Ananias: consegue perceber que após 2 anos José conseguiu reverter um pouco de sua tristeza através desta dádiva que Deus lhe proporcionou? Percebeu que o talento que Deus deu a José foi a causa central dele ter ido para o Egito? E este mesmo talento lapidado, com fé e perseverança, fez ele governar o Egito e ser líder da sua família. O mesmo talento que o levou cativo foi o mesmo fator que o colocou como líder. O ser humano costuma não valorizar o que vem rápido. Então Deus, às vezes, tem que trabalhar um pouco mais
para que a bênção seja valorizada e bem conduzida. Se José não tivesse lapidado o seu talento no fogo da prova e tivesse deixado o esfriamento espiritual invadir seu coração, ele não conseguiria interpretar o sonho dos funcionários do faraó naquela prisão. Não mesmo. Certamente ele teria caído em tentação lá atrás com a esposa do seu patrão. Teria morrido, pois este é o salário do adultério, que vemos no livro de Provérbios. O seu talento, Ananias, é muito bonito. E a sua preocupação em produzir frutos é boa. De certo modo, ela é bonita. Mas tenha calma, continue trabalhando para Deus. Abra sua Bíblia em Romanos. Vejamos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5, versículo 3 a 5. Preste atenção, Ananias. Sabemos que as tribulações produzem perseverança. Em vários momentos, algumas tribulações vão durar anos, mas aquele que perseverar até o fim ganhará a coroa da vida eterna. Neste ponto, então, entendemos que se resistirmos com fé à tribulação, teremos como presente a perseverança que resultará em uma maturidade, produzindo uma esperança eterna em Cristo Jesus. Tudo isso só funciona se tivermos fé. Nesse ponto, Ananias começou a chorar e disse ao homem: Eu sei que a fé é um dom dado por Deus. Eu preciso pedir para Deus mais fé. Moço, as suas palavras ardem em meu coração. Me ensine sobre fé. O homem então abriu um sorriso e lhe disse: A fé vem pelo ouvir da palavra santa de Deus. Vamos entender melhor isso. Não adianta você ter fé em algo que Deus não lhe revelou. Muitas pessoas se machucam, pois olham a caminhada do seu irmão e querem segui-las como as suas. Os princípios bíblicos delas são perfeitos, mas não foram revelados para elas de acordo com aquele chamado. Vamos observar um exemplo. Um jovem, ao ver um grande líder religioso, tem o desejo de pregar e ser um pastor muito usado, mas não buscou uma confirmação para isso. Ele então somente tem fé que poderá fazer o mesmo. Em sua caminhada, vai ajudar muita gente, vai de fato fazer a obra de Deus. E não estou falando dele pecar, não, jamais. Ele simplesmente estará se frustrando ao longo da sua vida. Um dia vai se sentir triste e desanimado e não vai ter forças para continuar. Muitos desistem, outros morrem. Agora, quando a revelação de Deus chega para você, assim como Deus chegou para Abraão e lhe orientou para que saísse de sua terra e fosse para um lugar que ele mostraria, neste caso, você consegue entender que a vontade de Deus chegou a Abraão e o mais importante nesta vida é fazer a vontade do Pai. Observe, após ter recebido uma revelação de Deus, ou seja, quando você encontra o seu propósito de vida aqui nessa terra, em relação àquilo que Deus quer de você, e não o que você deseja dele, neste ponto pode sim haver uma concordância diante do seu desejo. E às vezes isso é normal na maioria das situações. Contudo, não deixe que as pessoas saibam disso até que você receba de Deus, em sonhos, visões, moveres, sinais e palavras, as confirmações desse chamado. Isso é algo extremamente seu e de Deus. Geralmente ele vai preparar um meio profético, com um ambiente profético, e você terá que fazer uma oferta profética. Contudo, Deus não pode ser padronizado. Suas ações são infinitas. Porém, na grande maioria das situações, essas três coisas selarão o seu chamado. Com o seu chamado chancelado por Deus, então sua fé agora deve ser inabalável.
pois alguns acreditam naquilo que está dando certo e que todo mundo acredita. Outros acreditam quando contemplam um milagre, como foi o caso de Tomé, que só acreditou quando tocou em Jesus. Contudo, poucos acreditam sem ver e esperam com grande certeza as realizações do que foi prometido. Consegue perceber que você deve ter fé diante da sua perspectiva de vida? Não que a do seu próximo seja errada, ela apenas se tornará inválida para você. Abra sua Bíblia em Provérbios, vejamos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Provérbios 3. Então o homem continuou a falar com Ananias. Você se lembra quando Jesus disse para seus discípulos orarem e jejuarem para que pudessem ter mais fé? Eles não conseguiram expulsar uma casta de demônios. E Cristo lhes advertiu, os chamando de homens de pouca fé. Mas agora vem o interessante da história. Jesus lhes mostrou o caminho para aumentar a fé, dando a instrução para orar e jejuar. Muitos interpretam esta passagem achando que o jejum e a oração fazem com que o cristão fique mais forte no mundo espiritual. E estão certos. Contudo, esta consagração está diretamente ligada ao fortalecimento da fé, por diversos resultados. Pois quando se está jejuando e orando com frequência, a sensibilidade para ouvir, ver e perceber a voz de Jesus Cristo é mais nítida. E todos esses moveres fortalecem a sua fé. Por isso, quando você diz a uma casta de demônios, saia em nome de Jesus, as palavras saem da sua boca com um timbre espiritual inabalável, como uma certeza extremamente firme. Essa fé produz sabedoria. Foi assim que aquela mulher da Síria, que tinha uma filha, ela chegou em Jesus e pediu para que ele curasse sua filha. Cristo, por ser onisciente, lhe respondeu dizendo que ele curaria os judeus e não os sírios. Mas ela teve a sabedoria em ponderar e falar usando parábolas, mostrando que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Deste modo, Jesus Cristo se agradou da sabedoria e elogiou a sua fé perante ao povo. Essa sabedoria é dada por Deus mediante a fé e oração. Essa situação retrata perfeitamente o que Tiago escreveu em seu livro na Bíblia, mostrando que a fé tem que ser vista com ações. E são essas ações que dão resultados de uma sabedoria dada pelo próprio Deus. Ananias então disse: Agora tenho certeza de que Cristo Jesus recompensa os que buscam nele e esperam. Disse o homem: Deus sempre mostra quem ele é nas coisas boas que faz. Pois quando criou a luz e as trevas, ele disse que a luz era boa. É impossível entender o seu senso de justiça. E todos aqueles que desobedecem a Deus, deixando de ter fé para tentar racionalmente entender seus desígnios, experimentam uma frieza espiritual. Volte para Jerusalém, Ananias. Se conecte com pessoas melhores, principalmente melhores que você espiritualmente. Esteja sempre em oração, leitura da palavra, jejum, vigiando e falando pouco. Procure praticar a caridade e as obras sociais da sua igreja. E sempre lapide o seu talento, pois chegará uma oportunidade única em sua vida. Neste momento, Ananias olhou para o céu chorando e, quando voltou os olhos para o toquinho de madeira do pé de zimbro, o homem já não estava mais ali. Foi então que os seus olhos foram abertos e ele pôde contemplar um renovo espiritual. Ananias disse: Por acaso não ardia o meu coração enquanto ele me falava? O Senhor, seu Deus, está no meio de você, poderoso para salvar. Ele ficará muito contente com você.
ele a renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de você. Sofonias 3, versículo 17. Capítulo 2. Esgotamento espiritual. Há muitos anos, um homem chamado Misael, que nasceu em Emaús, teve um esgotamento espiritual muito forte. Foi preciso um mover muito tremendo para renovar este rapaz, pois as circunstâncias de sua vida foram pesadas. Desde pequeno teve que enfrentar problemas graves de relacionamento. Misael foi uma criança rejeitada pelos pais. Quando nasceu, foi abandonado em um terreno rural, ficou exposto e quase perdeu sua vida. Foi criado em um orfanato até ser adotado com a idade de 6 anos. Todo este período trouxe vários traumas para este rapaz. Ele sentia uma carência muito grande. Sempre observava a rotatividade do orfanato em suas adoções. E ele desde pequeno achava que o fator de tudo isso era a sua deficiência física em sua perna esquerda, braço direito e sua fala defeituosa. Isso aconteceu drasticamente. Isso afetou drasticamente a sua construção social. Sua personalidade logo cedo foi moldada de um modo muito cruel e frio. Contudo, quando sua adoção chegou aos 6 anos, uma experiência nova surgiu em seu coração. Ao ver o rosto de seus pais adotivos, uma chama acendeu seu coração. Nas entrevistas e na socialização do orfanato, tudo parecia ser um sonho. Pais amorosos e agradáveis, que não se importavam pelo seu aspecto físico. E neste momento se sentiu aceito e amado, um sentimento novo que até então ele não conhecia. Contudo, ao chegar em sua nova casa, Misael descobre que tudo não passava de um teatro. O seu pai adotivo não lhe dava afeto, pelo contrário, sempre o tratava com brutalidade e arrogância, o explorava fisicamente para conseguir dinheiro, utilizando de sua deficiência e de seu jeito defeituoso ao falar. Sua mãe adotiva não o tratava com carinho. Mesmo não o maltratando fisicamente, o seu jeito frio e distante era bastante para machucar e ferir seu coração. Quando Misael fez 18 anos, ele estava decidido e após uma rotineira confusão dentro de casa, ele decidiu ir embora, procurou viver sozinho. Foi então que Misael foi para a cidade de Jerusalém e por lá logo conseguiu trabalho em uma empresa contábil. E com bastante esforço e dedicação foi crescendo profissionalmente dentro daquele ambiente. Contudo, a maldade do mundo corporativo, a sua competitividade selvagem, fez com que ele descobrisse que não existiam amigos ali, pois todos eram colegas de trabalho que poderiam lhe matar profissionalmente muito rápido. Então Misael entendeu que seu mundo era repleto de pessoas más, egoístas e vaidosas. Em um dia normal de trabalho, em seu caminho diário para o escritório, Misael se deparou com um missionário cristão que lhe apresentou um panfleto apresentando um Deus chamado Jesus Cristo. Ele já o conhecia de ouvir falar, mas no orfanato sempre aparecia algum missionário. Então decidiu ir em um culto. Neste domingo, algo extraordinário aconteceu. Misael sentiu a presença do Espírito Santo de Deus, ele se sentiu abraçado e amado, sua vida foi transformada. Misael conseguiu ver que o único Deus de todos os deuses já apresentados em toda a história, ele foi o único que sofreu também. E ele percebeu que não estava sozinho em seu sofrimento. Este ato nobre e silencioso de amor foi o bastante para que Misael se entregasse totalmente a Jesus Cristo. Logo, a sua vida passou a ser voltada exclusivamente para esta igreja. O batismo, os estudos direcionados e tudo que a igreja oferecia era engolido por Misael com bastante apetite e fome. Ele viu que o ambiente era bom, que a maioria das pessoas eram acolhedoras e bondosas. Fez verdadeiros amigos. Então ele descobriu um novo sentido para a vida. Ao trabalhar seus talentos, viu que tinha perfil para evangelizar na rua. Deste modo, se tornou um evangelista missionário extraordinário. Com o passar do tempo, seu trabalho evangelístico parou. Ele se mexia de todos os lados, mas viu que a tristeza o invadia. E ao ver essa estagnação, percebeu que se tratava de um esfriamento espiritual.
Misael lembrou de todos os seus sofrimentos de outrora e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, teve forças para buscar um renovo espiritual, assim como foi visto no primeiro capítulo desse livro. Então ele se tornou mais conectado com Cristo Jesus. Após alguns anos, sem desanimar, o seu ministério do dia para a noite se transformou. Misael agora tem que coordenar equipes de evangelizações, participações em rádios, programas de televisão e internet se tornaram corriqueiros em sua vida. Ele se sente realizado e feliz por estar exercendo o seu talento e obedecendo à voz de Deus. Misael então começou a ser convidado para o conselho administrativo daquela igreja. Com o passar dos anos, se tornou um conselheiro influente, liderando equipes de missões, se permitiu ficar mais parado fisicamente no templo da igreja. Entendia que isso era preciso para uma boa gestão estratégica. Então, com muita prudência e sabedoria, Misael começou a observar os sinais, os sonhos, as visões, as palavras ministradas, os moveres sobre todo este novo posicionamento. E com muita alegria ele escuta a voz de Deus, consentindo e autorizando. E após várias confirmações, se colocando totalmente neutro para ouvir um silêncio como não, ele escuta um sim como resposta. O começo desta nova gestão pareceu aos olhos como um apogeu. Jamais Misael tinha sentido tamanha felicidade, pois estava realizando um sonho ministerial. Contudo, o que era sonho se tornou pesadelo. Misael começou a se relacionar cada vez mais com o conselho e descobriu que o seu melhor amigo e pastor da igreja mantinha um caso amoroso de adultério com a líder do louvor, cujo marido era o administrador-chefe da igreja. Por sua vez, este rapaz lavava dinheiro sujo e não declarado. Usava o CNPJ da igreja como instrumento, omitindo e mentindo informações fiscais. Misael percebeu que toda a motivação da caridade e assistência social estava corrompida em acordos e conchaves com várias famílias que de fato não precisavam de ajuda. E que o melhor das doações era separado para as pessoas que não necessitavam, em troca de posições e privilégios dentro das igrejas. O pobre, a viúva e o necessitado ficavam com migalhas, quando raramente as recebiam. As recebias. Não somente isso, ele percebeu que estava sendo usado como um fantoche público para alavancar verbas extras de alguns patrocinadores. Misael não conseguiu entender como uma igreja pode produzir tantos frutos mantendo uma liderança extremamente corrupta e imoral. Ele foi observando que cada setor da igreja tinha uma imoralidade cruel instalada, principalmente em suas lideranças, e que os poucos opositores eram motivados por vaidade e inveja, ou seja, sem saber dos podres, eles queriam de fato entrar para essas lideranças. Contudo, os resultados seriam iguais ou até piores se conseguissem tal façanha. Misael se sentiu traído e sozinho novamente. Mesmo não deixando o esfriamento espiritual chegar, ele agora se sentia esgotado para a vida. Então um pensamento muito forte entrou em sua mente, o de voltar para sua antiga cidade, Emaús, e viver conforme a maré do mar, ou seja, sem negar Jesus Cristo, mas sabendo que todo esforço que ele fez foi em vão, sem sentido, que na verdade o ser humano em sua essência é mau e egoísta. Teve vontade de ir embora e servir a Cristo sozinho. Então, neste caminho, o homem apareceu e começou a conversar com Misael. Este homem lhe cumprimentou com a cabeça e disse: Hoje o dia está muito frio, Misael, mas acredito que vai esquentar daqui um pouco. Misael olhou para aquele homem e disse: Como descobriu meu nome? Quem é você? O homem então questionou: Muitas perguntas e dúvidas estão em seu coração. Ainda quer acumular mais? Eu consigo te entender, pois o que está sofrendo
Eu já sofri. E em verdade te digo que me entristeço em ver você assim. Nessa hora Misael ficou perplexo, então ele viu em sua frente uma árvore. Era um carvalho muito grande que proporcionava uma sombra agradável, com alguns galhos embaixo que eram perfeitos para um descanso. Foi então que o homem lhe disse: Venha, vamos conversar um pouco. Estou curioso para saber um pouco mais sobre suas dúvidas. Foi então que, neste momento, o coração de Misael se abriu. Ele começou a contar toda a sua história de vida, todos os seus traumas, todos os seus abusos, e agora a sua igreja estava fazendo a mesma coisa contigo. Misael terminou fazendo várias perguntas. Ele disse: Por que eu sofri quando criança? Por que os meus pais me abandonaram e os adotivos me exploraram? Por que as crianças passam fome em alguns lugares do mundo e outras morrem de câncer sofrendo em um leito? Eu sei que Cristo sofreu assim como eu sofro, e eu entendo que ele não merecia, pois é santo. Mas e essas crianças inocentes merecem? A igreja que eu estou está toda corrompida e faz crueldades maiores que as pessoas do mundo. E mesmo assim eu vejo milagres e conversões em seus templos. Estou confuso. O homem mau prospera, e aquele que faz o bem é explorado e humilhado. Então o homem lhe disse: Misael, tenha fé. O amor é o único caminho. Nesta hora Misael exclamou e disse: Este mundo não conhece o amor. Então, neste momento, o homem lhe disse: Misael, você desistiria do mundo enquanto Cristo não desistiu de você? Misael respondeu: Por que não? Por que não? Então o homem lhe respondeu: O amor é o único caminho, Misael. Eu falo do amor que sofre paciente, do amor que é bondoso, que não se sente inveja, que não se vangloria, do amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio, do amor que não se ira facilmente, do amor que se alegra com a verdade, que nunca se compraz com a injustiça, do amor que protege, o amor que tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece, jamais padece. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser totalmente achado por Cristo. Neste momento, o homem complementou: Acredito que você tem uma Bíblia aí. Vamos ler uma passagem? Então ambos fizeram a leitura. Vejamos. Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que para demonstrarem que são filhos do Pai que estás no céu. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que o amam, que recompensas terão? Os publicanos também fazem isso. E se cumprimentam somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Neste momento, Misael ficou refletindo, então o homem lhe disse: Consegue ver essa parte em que Jesus Cristo fala que Deus fez o sol para o homem bom e o ruim? Acredite, até mesmo Hitler, em toda a sua maldade, quando saía ao sol, ele recebia as vitaminas que o sol proporciona para a pele. Você jamais conseguirá entender o senso de justiça de Deus. Mesmo dominando os sensos
de Kant, de Immanuel Kant, ou qualquer outro da história, todos eles foram criados por permissão e ajuda de Deus. Um ser limitado não pode dialogar de igual para igual com quem fez tudo, inclusive você. Um ser limitado não pode dialogar com um ser ilimitado. Veja, até mesmo esta dúvida que você está tendo agora parte de um senso limitado que o próprio Deus permitiu que fosse assim, para que você pudesse ser, de certa forma, evoluído ao obedecê-lo e amá-lo diante desta vida em que estamos vivendo. Assim, amando o próximo e suportando o próximo também. Todos nós, observe esse versículo, todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, Senhor, que se disponha a apegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Vejamos esses dois casos, preste atenção. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-lhe e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Preste atenção, não peques mais. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Consegue entender? Consegue observar que, neste caso, o motivo daquela enfermidade era um pecado? Você deve saber que o salário do pecado é a morte e que o distanciamento de Deus lhe deixa exposto e vulnerável. Mas pela misericórdia e compaixão ele faz maravilhas e proezas que não podem ser observadas. Vejamos esse segundo caso. E os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. Preste atenção, Misael. Nestes dois casos, esses dois casos são corriqueiros dentro da Bíblia. Você poderia encontrar mais e mais argumentos que pudessem embasar essas duas linhas de justiça. O fato é que o senso limitado do ser humano jamais conseguirá achar uma resposta exata para isso. É como a discussão do predestinado com o livre-arbítrio. Não vai ter fim, porque somos seres limitados, não entenderíamos isso em nenhum momento. Pois até mesmo a exatidão é uma criação e domínio de Deus. Deus domina sobre isso. Neste momento, Misael ficou pensativo e disse: O meu coração está ardendo com suas palavras, mas ainda não encontro forças para viver este amor. Então o homem disse: Fique tranquilo, Misael. O próprio Cristo Jesus disse que no mundo você passaria por aflições, mas que com a sublime consolação do Espírito Santo, assim como ele venceu, você também vencerá mantendo este amor, alicerçando e enraizado em seu coração. Veja essa outra passagem. Mas, mesmo que venham a sofrer por terem feito o bem, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm.
mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for de boa vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Veja, Misael, isso está em 1 Pedro 3. Os discípulos, o discípulo e apóstolo Pedro também sofreu por fazer o bem, assim como a igreja primitiva sofreu mesmo fazendo o bem. E ele entendeu este conceito. Observe, preste atenção. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo por fazer o bem, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e errando, sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos, para que os pecados vivíamos para a justiça. Vivamos para a justiça. Certo? Ele está dizendo aqui, ó, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Porque vocês eram desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. 1 Pedro 2. Então o homem, após essa leitura, disse, Misael, não fique triste por amar e não ser correspondido, por ver tanta maldade no mundo. Você sofreu e ainda sofre, mas aprendeu que não podemos pagar o mal com o mal, e sim pagamos o mal com o bem. Sabe, Misael, talvez seja impossível você compreender tudo isto agora, e eu compreendo a sua tristeza ao ver a prosperidade do ímpio. Davi também teve o mesmo sentimento. Vejamos aí em sua Bíblia o salmo que Davi criou. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Eu quase caí da fé, ele está dizendo. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentaram as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus.
Só em refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Agora preste atenção, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair em destruição como os destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror, como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim o Senhor despedaça e despreza a imagem deles. Quanto o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão, Senhor Jesus. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E que poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ó Deus, tu és a minha fortaleza, minha esperança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor, Deus, o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Salmos 73. Após essa leitura, Misael indignou-se e disse: Nesse ponto eu concordo com Davi. Ele quase ficou maluco ao ver a prosperidade do ímpio, mas entrou no santuário de Deus e teve um relacionamento com seu pai. E agora, quando o nosso templo está corrompido, o que fazemos? Então o homem lhe disse: Você sabe que o seu próprio corpo é a morada e templo do Espírito Santo. Contudo, também sabe que a união entre os irmãos faz viva a igreja de Cristo e que os locais estabelecidos para este fim estão, em sua grande maioria, liderados por pessoas que não estão andando em comunhão com Cristo Jesus. Sabe, Misael, isso não é de hoje. A igreja primitiva passou por isso. O apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu carta para 7 igrejas e somente 2 foram aprovadas. Detalhe que todas elas prosperavam de alguma forma em alguma área, seja material ou espiritual. O fato é que Deus derrama os seus dons e eles são irrevogáveis. Em algumas ocasiões, o ser humano o recebe por pedir e buscar. E em outras, ele o recebe espontaneamente. O fato é que, de todos os modos, eles são imerecidos. Absolutamente ninguém merece receber um dom divino por Deus, mas ele lhe concede por misericórdia e compaixão. Contudo, muitos usam seus dons e talentos em prol do reino de Deus. Outros, com ele, fazem comércio e obtêm lucros para o seu próprio desfrute. E, em alguns casos, não levam nem sequer o reino de Cristo após exercê-los. Todos eles serão julgados por Deus. Vou te dar um exemplo. Um ser humano recebe um dom de cura. Dentro da igreja ele mantém uma vida exemplar e irrepreensível. Com o passar dos anos ele começa a cometer um adultério, mas continua curando muitas pessoas, e a igreja cresce gradativamente. Todo este caminho se torna cada vez mais perigoso para esse cidadão, e em muitos casos eles acham que têm crédito com Deus, e por estarem curando as pessoas, estão com um passaporte carimbado para a entrada celestial. São estes que vão dizer lá em cima: Mestre, mas eu em seu nome curei muitas pessoas. E o Pai vai dizer: Afaste-se de mim, pois eu não lhe conheço. O seu dom, o seu talento e o seu fruto não é garantia de salvação. E tudo isso não cabe a você julgar, a não ser que o Espírito Santo lhe use como instrumento de exortação. Aí, neste caso, falando pessoalmente na frente deste cidadão, jamais pelas costas, inflamando contendas, a obra de Cristo Jesus é eficaz, não pode ser parada por um senso de justiça incompleto da qual não conhecemos. Neste momento, Misael pensou e disse: Então deve existir alguns lugares em que a casa de Cristo Jesus é liderada por pessoas como eu, errantes, é claro, mas que tentam seguir um testemunho correto e bondoso, com amor e sem interesse. Pois Elias achava que estava sozinho, mas de fato tinha vários outros escondidos que não se prostraram para ídolos. Este sofrimento é cruel, mas começo a perceber que é necessário. Um silêncio então instaurou-se naquele momento e ambos começaram a observar que no caminho daquela estrada estava passando um pai caminhando com seu filho, e o menino pediu para o seu pai um picolé, mas ouviu um não como resposta. Neste momento o homem perguntou para Misael: Consegue ver a expressão dos dois? Misael disse: Engraçado.
Ambos ficaram com o semblante triste, tanto o filho, que não ganhou o picolé, como o pai, que não lhe concedeu o pedido. Neste momento, o homem lhe disse: quando o filho é bom e obediente, está junto ao pai na caminhada da vida, ele contempla algumas coisas materiais dessa vida, que são boas e atrativas. O que há de errado em um picolé? Tudo foi feito para a glória de Deus. O pedido do filho é válido e bom, segue princípios bons. Mas o pai, sabendo que o almoço logo se aproxima e tem algo melhor preparado para o seu filho, e sabendo que não adianta explicar isso para ele, simplesmente diz um não. Mas ele fica triste também ao ver a tristeza do seu bom filho. Se esse pai, que é um ser humano pecador, consegue ter essa empatia com tanto amor, ao ponto de sofrer com um bom filho que lhe agrada o coração, imagino que Cristo Jesus não passa por você e junto de você. Misael compreendeu tudo aquilo e ficou pensativo. Logo em seguida ele disse: preciso de ferramentas para me lapidar. Foi neste momento em que o homem abriu um sorriso extremamente lindo e disse: Misael, olhe para a sua Bíblia e veja isso. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Por meio dela, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem-se à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento ao domínio próprio, o domínio próprio à perseverança a piedade a fraternidade, o amor, porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. 2 Pedro, capítulo 1. Observe neste alimento, Misael, as qualidades fundamentais para que você possa vencer este esgotamento. A sua fé tem que estar alicerçada em 7 qualidades. A primeira, faça bondade, seja bom. Segunda, busque o conhecimento bíblico. Terceira, tenha domínio próprio em todas as áreas da sua vida. Quarto, persevere sempre de todos os modos. Quinto, seja devoto de Jesus Cristo em orações e jejuns. 6. Faça amizade e conexões com pessoas espirituais. Ensine e aprenda. 7. Ame profundamente e abundantemente Deus, o nosso Senhor Jesus e Consolador, Espírito Santo de Deus, e o próximo como a si mesmo. Saiba, Misael, que todas as rejeições foram um caminho que Deus criou para te fazer mais forte, e tudo isso está te preparando para ser um cidadão da eternal Sião. Vamos ler o último conselho bíblico de hoje. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmitida a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é agradar a quem o recrutou. Igualmente, o atleta é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, que ressuscitou entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo essas algemas e esses sofrimentos. Mas a palavra de Deus não está presa. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, com ele, por sua vez, nos
negará, pois somos infiéis. Contudo, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Relembre todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evite briga a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, não a não ser para prejudicar os ouvintes, porque apresente-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Hermeneu e Fileto, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns da fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da justiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeiras e de barros, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil para o Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de se livrarem dos laços do diabo, que os prendeu para que caíssem. 2 Timóteo, capítulo 2. Então o homem encerrou o seu diálogo e disse: Misael, volte para Jerusalém. Fuja dos debates que só trazem inveja e ódio. Foque na palavra viva, que é a Bíblia, para poder ensinar. Consegue ver a maturidade do apóstolo Paulo nessa carta? Ele estava preso e prestes a morrer. Ele escreve com uma maturidade ímpia. Ele está ensinando a Timóteo a combater o bom combate, resistir às aflições, pois elas serão muitas. Paulo se compara a um soldado com uma humildade única. Ele está se colocando como um ser obediente, um soldado, um homem de luta que não questiona as ordens nem as estratégias, não olha para as adversidades. Ele está ensinando a Timóteo a ficar feliz com as afrontas e com as aflições, pois este bom soldado deve entender que não vive para este mundo, mas sim por um mundo celestial. Paulo guardou a fé até o fim, lutando o bom combate, instruindo seu colega e irmão em Cristo a forçar-se no reino, a se esforçar-se no reino de Jesus, resistindo e gloriando dos sofrimentos, pois ele entendeu que sofrer por Cristo era uma honra imerecida. Volte para Jerusalém, Misael, pois é uma honra sofrer por Cristo, com a certeza que vai enfrentar leões, mas tudo e em tudo o nome de Cristo será glorificado. Através da sua perseverança, você encontrará outros Timóteos e os instruirá até o fim, combatendo o bom combate. Volte para Jerusalém. Neste momento, Misael se sentiu aliviado e renovado e olhou para o chão procurando uma caneta que tinha caído. Ao olhar novamente para a frente, não viu mais o homem. Então seus olhos foram abertos. Ele percebeu o que tinha acontecido ali e quem era aquele homem. Então disse para si mesmo: por acaso não me ardia o coração enquanto ele falava? Zacarias 6, versículo 12. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Capítulo 3. Morte espiritual. Recentemente, na cidade de Jerusalém, algo bastante chocante aconteceu. Um homem chamado Azarias teve uma morte espiritual, e o desfecho dessa história foi inevitado.
Foi inevitável, foi inefável, na verdade. Contudo, vamos entender melhor como tudo isso aconteceu. Na cidade de Emaús, Na cidade de Emaús, em uma família cristã não muito assídua, nasceu um bebê que teve o seu nome cunhado por Azarias. Ele foi o primeiro filho de 8 irmãos no total. Logo cedo teve que ajudar seu pai para que toda a família pudesse ter um sustento mais digno. Ele aprendeu muito cedo a ter responsabilidade, se tornou um líder dentro da sua casa. Azarias adorava trabalhar com seu pai, ambos eram muito trabalhadores. Eles tinham uma vida ativa dentro do cristianismo. Eles não tinham uma vida ativa dentro do cristianismo. Raramente faziam alguma visita em uma igreja. Sempre que sobrava um tempo, eles se aventuravam por jogos de futebol e churrascos. Não gostavam de bebidas e muito menos de drogas. Eram pessoas honestas, trabalhadores, que tinham um ótimo relacionamento dentro da cidade. Quando Azarias se tornou homem feito, assumiu de vez o pequeno negócio do pai, e de um simples mercadinho de secos molhados, ele o transformou em um grande supermercado da cidade, um dos maiores da região. Em pouco tempo ficou muito bem financeiramente. Azarias sempre foi visto como um segundo pai pelos seus irmãos, e um grande apoio para sua mãe. Era realmente um homem iluminado. A sua voz dentro da sua casa era respeitada, principalmente porque ele respeitava e ouvia o seu pai. Com todo este perfil, Azarias logo colocou toda a família no negócio. Ele dividiu toda a gestão com cada um dos seus irmãos e ficou responsável pelo monitoramento de todo o negócio, colocando seu pai em uma posição de descanso, parecendo às vezes como um bom conselheiro respeitável. O fato é que Azarias tinha um perfil muito digno e tudo isso o levou a conhecer uma religião. Como eram cristãos de Veneta, resolveu ficar mais firmes nessa área da sua vida. Foi então que Jesus Cristo começou a se movimentar de um modo mais forte. Ao entrar em uma igreja evangélica de seu bairro, Azarias teve uma visão extremamente milagrosa. No início do culto, os louvores foram entrando em sua alma de um modo jamais sentido. A sensação que ele sentia era como de uma águia que estava voando pela primeira vez. Então a palavra do pastor foi certeira e atravessou a sua alma de um modo que ele se contorcia de alegria e remorso por não ter sentido isso antes. O apelo da conversão do pastor foi atendido com muita facilidade, e Azarias agora estava de vez em um mundo novo, jamais visto e sentido. Azarias então se batizou e começou a ser um evangélico fervoroso, nota 10, um cristão respeitado, fino e educado. Somente com sua postura e seu estilo de vida ele convertia muitas pessoas ao cristianismo. A sua boa influência familiar acabou dando frutos e todos em sua casa se tornaram evangélicos fervorosos. Aquele futebol com churrasco de sempre se transformou em um culto de Santa Ceia. Foi então que Azarias decidiu tomar um rumo ainda mais forte. O amor pelas almas fez com que Azarias entrasse em um seminário teológico. Assim passaram-se anos até a sua grande formatura. Neste caminho de estudo e preparação, ele conheceu uma moça, filha de seu melhor amigo e professor, um estimado pastor e experiente, que estava agora gozando de sua aposentadoria, dando eventuais aulas no seminário. Foi paixão à primeira vista. Contudo, Azarias já era um homem experiente na fé, e antes de começar um flerte sequer com aquela moça, ele entrou em bastante oração pedindo a confirmação de Deus. Ele ficou meses em plena comunhão observando os sinais, os sonhos, as visões, as palavras ministradas nos cultos e em sala de aula. Como um homem prudente, observou no final da busca vários moveres que confirmaram esta união. Deste modo, Azarias foi ao encontro da moça e começou a flertar. O tempo foi passando e a moça também gostou de Azarias e também buscou confirmações. O resultado foi um casamento de muita alegria. Agora, casado e pai de sua própria família, Azarias simplesmente prosperava ainda mais no mundo espiritual e material. Sendo agora um obreiro formado teologicamente, de boa conduta e marido de uma só esposa, a consagração ao pastoreio foi inevitável. Com alegria, ele recebeu a oportunidade de pastorear uma igreja muito pequena em um bairro periférico muito perigoso. O pastoreio de Azarias não foi fácil. No início teve uma pequena rejeição dos membros antigos e por muitos anos a igreja não crescia. Foram anos de muita luta, contudo,
com muito aprendizado e crescimento espiritual que serviram de escola para Azarias. Sua esposa ao seu lado o ajudava em todos os sentidos e os seus filhos agora lhe também davam apoio. Após 9 anos de grande estagnação, Azarias conseguiu vencer o esfriamento espiritual, como vimos no primeiro capítulo desse livro. Tendo um renovo e uma conexão ainda mais forte, ele ajustou algumas coisas espirituais, outras comportamentais, e sua igreja começou a crescer de um modo exponencial. Todo esse crescimento foi visto como um milagre, algo extremamente vindo do Espírito Santo de Deus. Agora, com a igreja em pleno vapor, dando muitos frutos, Azarias se sentia totalmente realizado, pois o seu talento, que era pastorear, é ativado de modo eficaz, e tudo isso gerava uma alegria plena em sua vida. Tudo parecia estar indo de vento em popa, contudo algumas coisas apareceram de modo assustador. Um dos seus filhos, infelizmente, morreu em um acidente trágico. Isso fez com que Azarias tomasse um choque. E como consolação, ele descobriu que sua esposa estava o traindo em um caso de adultério terrível há alguns meses. A igreja sentiu bastante o fato, a liderança envolvida resolveu deslocar Azarias por uma igreja central para que as coisas pudessem ajeitar. Neste tempo de reflexão e esgotamento espiritual, Azarias teve força e conseguiu se renovar e vencer esse levante. Como vimos no segundo capítulo desse livro, As Estratégias, ele entendeu que o erro da traição foi uma culpa dele também, por ter colocado a instituição religiosa acima de sua família. Mesmo estudando no seminário que na vida de um pastor, o primeiro lugar é sempre de Cristo. Depois, a sua família. Logo após isso, a fraternidade e a caridade religiosa, ou como alguns conhecem, igreja. Na volúpia de viver e realizar o seu talento, ele acabou deixando de lado a sua família. Então conseguiu exercer o perdão e retomar o seu matrimônio. Em seguida, ele aceitou a morte de seu filho, sabendo que os caminhos de Cristo Jesus são inexplicáveis neste primeiro momento, e que o nosso senso de justiça é um trapo imundo se comparado ao dele. Então, após esse renovo espiritual, sua conexão com Jesus Cristo acabou ficando fantástica. Ele conseguiu ver com bastante facilidade e profundidade os sinais, os moveres, as revelações espirituais das palavras ministradas nos cultos em geral. Começou novamente a trabalhar nessa igreja central de modo mais tranquilo. A sua popularidade começou a crescer, os frutos foram aparecendo. Um belo dia de jejum, de oração e consagração, Azarias escutou em seu coração uma voz dizendo para ele se preparar para mudar de cidade, pois estaria preparando algo muito bom em sua vida, um ministério pastoral jamais visto. Então ele começou a perceber os sinais, os moveres, as preparações, e sem falar nada com ninguém, o conselho regional lhe ofereceu uma oportunidade para ser pastor em uma cidade chamada Jerusalém, um pouco perto de Emaús, um desafio de alavancar uma grande igreja que tinha um potencial para dobrar os seus frutos. Azarias, então feliz por ser obediente e estar fazendo a vontade de Deus, se deslocou para Jerusalém, foi apresentado nessa nova igreja e começou a executar começou a executar o seu talento da melhor maneira possível. Ele ficou extremamente feliz com o rebanho, com a localização, com a ideia apresentada pelo Conselho Superior, porém, mesmo se esforçando ao máximo espiritualmente e fisicamente, a igreja não conseguia se multiplicar. Os frutos não apareciam. E o pior acontece. O número de membros começava a cair ano após ano. Então, humilhado e desmoralizado, sem saber o que fazer, não entenderam o motivo daquela situação, sabendo que não foi sua emoção ou achismo que o colocou ali, mas sim a voz de Deus confirmada várias vezes, Azarias não conseguia ouvir uma resposta de Cristo Jesus sobre isso. Todas as consagrações e jejuns de todos os tipos e jeitos levantados para este questionamento não eram respondidos, somente o silêncio era escutado. E quando outras simples orações eram feitas para outros propósitos, eram respondidas e realizadas de modo rápido. Azarias, sabendo o caminho
para não cair no esfriamento e esgotamento espiritual, começou a se mexer de todos os modos. Mas as pressões e as humilhações eram grandes. E então, em uma manhã, ele se sentiu extremamente abandonado e começou a pensar com mais força sobre sua vida de antigamente em Emaús, de seu supermercado e de como ele era honesto, bondoso e justo com as pessoas. Ele decidiu então largar tudo e voltar para Emaús, acreditando na existência de Jesus Cristo, mas agora duvidando fortemente sobre o seu modo de servi-lo. Então, no caminho para a cidade de Emaús, o homem se aproximou e começou a conversar com Azarias. Ele chegou bem perto e disse: Azarias, por que está abandonando seu precioso ramo? Então o coração dele disparou, ele olhou fixamente para aquele homem e respondeu: Como você sabe o meu nome? Quem te contou que eu estou desistindo do meu ministério? Quem é você? Qual é o seu nome? Então, neste momento, o homem lhe sorriu e disse: Muitas perguntas e poucas respostas, não é mesmo? Assim tem sido a sua vida nos últimos anos. Nestes momentos, neste momento, ambos perceberam que na frente deles existia uma figueira que dava uma sombra muito grande. E aos pés dessa figueira existia um gramado muito limpo e confortável. Então o homem fez sinal para que ambos pudessem descansar ali. Então o homem fez uma simples pergunta: O que está acontecendo? Foi o necessário para que Azarias lhe contasse toda a sua história de vida. Tudo. E começou um desabafo. E ao final disso tudo, ele fez uma pergunta: Eu fiz o que Deus mandou. Por que estou passando essa humilhação? Eu fiz o que era para ser feito, mas em vez de colher as dádivas, estou colhendo aflição. Não fui um pastor rebelde ou egoísta. Eu obedeci à voz de Deus e não estou colhendo o que plantei. Então o homem, após ouvir todas essas perguntas, viu que na bolsa de Azarias existia uma Bíblia. Foi então que ele lhe disse: Azarias, por favor, pegue sua Bíblia. Vamos observar uma passagem. Você que é pastor deve se lembrar de uma história bastante interessante que aconteceu em Israel, na época em que os juízes governavam. Você se lembra que um levita teve a sua concubina estuprada pelos homens da tribo de Benjamim? Você se lembra que ele pegou o corpo dela após a sua morte e cortou em 12 partes, mandando cada parte para uma tribo, e fez isso com que e isto fez com que as tribos de Israel se revoltassem contra a tribo de Benjamim. Você se lembra, Azarias, que a tribo de Benjamim não se importou com o acontecido, pois eram homens habilidosos e valentes, e que então as 11 tribos de Israel se reuniram e, preste atenção, consultaram a Deus se deveriam guerrear contra a tribo de Benjamim. E obtiveram uma resposta clara de Deus. Veja as Escrituras. Juízes capítulo 20, versículo 18. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: Quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. O resultado, Azarias, foi uma derrota fragorosa para a tribo de Benjamim. Olhe mais embaixo, veja. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de atacar, no mesmo lugar onde no primeiro dia tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde, e consultaram ao Senhor, dizendo: Devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: Sim, vocês devem atacar. E o resultado foi o mesmo. Eles perderam novamente a batalha. Leia aqui, observe. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Observe, Azarias. Preste atenção. Assim como você aprendeu a ler a história de José quando teve aquela luta contra o esfriamento espiritual, quero que veja
do mesmo modo essa situação. Consegue perceber como foi esta tarde para os israelitas? Eles ouviram por 2 vezes a voz do Todo-Poderoso confirmando o que pretendiam fazer e fizeram como sempre os seus pais costumavam a fazer. E obedeceram com fé e agiram ouvindo a voz de Deus. No entanto, perderam e foram humilhados. Você consegue imaginar este dia? Não pense já sabendo o fim, mas analise a situação como se fosse agora. Consegue ver a aflição deste povo, como a fé deles foi atacada, mas, preste atenção, veja que eles não desistiram de buscar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, na terceira vez que atacaram a tribo de Benjamim, eles conseguiram a vitória e simplesmente massacraram essa tribo, sobrando poucos homens benjamitas, o que depois trouxe até um problema para que eles pudessem consertar. Então Azarias disse: eu já passei por algo assim antes, mas agora é diferente. O homem então pacientemente disse: abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Você deve saber que ele era de Judá, e o Senhor tirou de sua terra para ir até Israel do norte, pois Israel havia se separado de Judá nesta época. E por sinal, este país estava vivendo o seu apogeu depois do reinado de Salomão. Ou seja, Israel do Norte estava extremamente consolidado e próspero, e todo este conforto fez com que o povo se esquecesse de Deus e fosse adorar ídolos. Então o profeta saiu de Judá, que não era Israel do Norte, foi até lá e começou a pregar arrependimento, dizendo que o castigo de Deus viria através de uma dominação de outra nação. Contudo, os israelitas zombaram do profeta Amós. Observe esse versículo, o versículo 12 do capítulo 7. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do meu trabalho de andar atrás de gado e me disse: vai e profetize ao meu povo de Israel do norte. Neste momento, o homem complementou e disse: sabe o que aconteceu com o profeta Amós? Ele morreu sem ver sua profecia acontecer. Israel do Norte só foi dominado pela Síria anos após sua morte. Consegue entender como foram os últimos anos de vida deste profeta? Consegue ver como ficou o seu testemunho e a sua reputação com o passar dos anos? Eu te afirmo, Azarias, vale bem mais fazer a vontade de Deus do que contemplar os frutos deste mundo. Em verdade, eu te digo que o profeta Amós está feliz agora por toda a sua contribuição e obediência. Azarias então lembrou do livro de Hebreus e fez uma leitura. Vejamos. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembram daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejem uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonhou deles, de ser chamado de seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11. Então o homem começou a falar. Preste atenção, olhe Abraão e a sua fé. E como isso importava para ele. Como o reino celestial era importante. Misael, Abraão era tão ligado em Deus que foi capaz de sacrificar seu próprio filho, algo que ele sempre desejou sua vida toda, em prol de agradar a voz de seu pai. Contudo, Deus foi tão misericordioso que o poupou dessa missão, pois ele está preocupado com a sinceridade do coração e não com ofertas e holocaustos.
consegue entender que Abraão desfrutava de sua vida com satisfação, tinha seus planos, tinha suas metas, ele tinha um grande sonho, mas que de fato o que realmente importava para ele era sua conexão com Deus, pois ele sabia que os resultados desse mundo são passageiros e o que realmente importa é obedecer à voz de Deus. O homem então pediu para que Azarias falasse qual era o tema central do livro de Jó. Então, Azarias respondeu: ora, o tema central é restituição, perseverança e fidelidade, pois Jó era um homem íntegro e honrado, e Deus permitiu que o inimigo o afligisse de todos os modos, mas ele permaneceu firme e, no final, conversou com o próprio Deus e teve a vida restituída em dobro. Todas as bênçãos foram dobradas. O livro é de restituição, perseverança e fidelidade. Então o homem lhe disse: sim, de fato esses valores são encontrados nesse livro, mas o tema central deste livro é bem simples e se chama Justiça Incompreendida. Esse é o tema central do livro de Jó, uma justiça incompreendida. Se você perceber o diálogo entre Deus e Jó, vai chegar à conclusão que, de fato, nós não temos capacidade de entender os moveres e as decisões de Deus, e que, de fato, não estamos aqui para compreender, pois, deste modo, a nossa vida aqui, neste mundo, não teria sentido. Um diamante é nada mais do que um carvão que sofreu durante muitos anos pressões e dores. Assim somos nós. Entre os dois, qual é o mais bonito e precioso? Você está tendo a oportunidade de se tornar um diamante, mas olhando as coisas desse mundo, prefere continuar sendo um carvão. Sabe, você está aqui nessa terra para poder ser lapidado, não para entender a justiça de Deus. Ele tirou isso de você para que você pudesse ser uma pessoa melhor. Sabe, tem um detalhe muito importante na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então Azarias perguntou: o quê? E o homem lhe respondeu: você sabe que eles eram judeus, que cultuavam de todo o coração o Deus Todo-Poderoso de Israel, e que foram levados cativos para o reino da Babilônia. Chegando lá, eles não se prostraram para ídolos, nem mesmo para o rei. Então, este ficou furioso com isso e quis ver de perto o que esses homens tinham a falar. Vejamos o que a Bíblia diz. Nabucodonosor, rei da Babilônia, disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta e do tamborim, da harpa, da lira, da gaita e do fole, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar? Isso não existirá. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Olha que interessante. Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e de suas mãos, ó rei. Agora, olha o mais importante, Azarias. Olha essa parte é sublime. E mesmo que o nosso Deus não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Está lá em Daniel, capítulo 3. Sabe, Azarias, o que mais encanta nessa história não é o milagre do anjo ter aparecido na presença de todos, guardando do fogo consumidor daquela fornalha. Não, não mesmo. Esses 3 homens foram guardados por esse anjo, e esse não foi o aspecto mais importante. Mas foi essa resposta firme dos 3 ao falarem para o rei que mesmo que eles não fossem livrados por Deus, não adorariam imagens. Ou seja,
Eles estavam se colocando em uma posição de indignos. E de fato, todo ser humano não merece a graça de Cristo. Contudo, essa é a postura que você deve ter. Não importa se Cristo Jesus vai te responder ou cumprir o que ele te prometeu. Você deve estar em um estágio diferente, sabendo que o impossível ele já fez por você. Ele morreu naquela cruz sem você merecer. Ele te salvou. Por isso que a graça te basta. Por isso que a graça é um favor imerecido. Sabe, o discípulo Tomé teve que tocar nas feridas de Jesus para continuar seu ministério. Ou seja, sem uma resposta de Cristo, ele morreria espiritualmente. Mas observe que Jesus Cristo lhe disse: Olha, Tomé, você acreditou em mim porque me tocou, mas bem-aventurados, felizes, abençoados serão aqueles que me seguirão até o fim sem me tocar. Ou seja, aqueles em que não receberão a promessa, mas continuarão firmes, esses vão ter um lugar junto comigo. Então o homem concluiu a fala dizendo: Azarias, escolha. A escolha em ser uma joia rara está em suas mãos. Não se importe com as coisas desse mundo, nem com os resultados, mas procure sempre temer a Deus, sabendo que o importante é fazer a vontade dele e que o resultado é simplesmente uma consequência que não mudará a sua fé, nem o seu amor por ele, pois a graça que ele deu para você é o bastante para você ser a pessoa mais feliz de todos os tempos. Neste momento, Azarias começou a limpar os olhos, pois havia chorado por sentir um renovo espiritual tremendo. Então, ao olhar para a frente, não viu mais o homem. Então teve a plena convicção de quem era esse homem. E disse para ele mesmo: Por acaso não me ardia o coração quando ele falava? Portanto, escute, Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de vocês, porque esses homens são um sinal do que há de vir. Eis que eu farei vir o meu servo, o meu renovo. Zacarias 3, versículo 8. Reflexão. Esses homens tiveram a oportunidade de terem os seus olhos abertos em um diálogo com o próprio Cristo Jesus. Hoje você também tem a oportunidade. Se você é um cristão que está afastado e deseja se reconciliar, faça essa oração. Declare em voz alta. Faça junto comigo, vamos lá? Senhor Jesus, eu reconheço que abandonei o meu amor por ti. Perdoa-me, porque deixei a nossa comunhão ficar em segundo plano e me afastei de ti. Mas agora eu declaro com todo o meu entendimento e vontade que eu te amo acima de todas as coisas. Ajuda-me a não desanimar e a permanecer junto de ti até o fim. É no teu nome santo, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Se você não é um cristão e sentiu dentro de você agora um sentimento de alegria, de recomeço, saiba que o Espírito Santo de Deus é o caminho. Para possuir o Espírito Santo de Deus é muito simples, você pode fazer no seu quarto em secreto. Declare de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força. Verbalize essa oração, faça junto comigo, vamos lá? Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o Filho de Deus, do Deus vivo, Criador de tudo e de todos. O Senhor venceu a morte, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Eu o confesso agora como meu Deus e Criador, meu único e suficiente Salvador, e deixo a minha vida em suas mãos. Eu sei que o Senhor fez a dispensação do seu Espírito Santo, a qual eu peço educadamente que habite em mim agora, pois eu te declaro novamente, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador da minha vida. Agora e deste modo eu perdoo todos que me ofenderam e peço também perdão dos meus pecados. Assim eu te peço novamente que habite em mim, Espírito Santo de Deus. Amém. Fazendo essa confissão, você estará apto a receber o Espírito Santo de Deus. Procure qualquer igreja evangélica que tenha Jesus Cristo como Deus e a Bíblia como um manual de fé. Por sinal, se você fez essa oração e quiser uma Bíblia, me contacte via e-mail ou busque no nosso site. É gratuito, é para você.
Busque por mais profundidade. Clame por este Espírito Santo de Deus. Tenha certeza que ele te ajudará. Sua vida será impactada de tal maneira que receberá instruções muito mais profundas e únicas para você triunfar. Este livro não tem, esse audiobook não tem finalidade comercial, então compartilhe o máximo que puder, da forma que você achar mais eficaz. Os direitos autorais são do Espírito Santo de Deus. Deste modo, a graça dele é o bastante para todos. Vamos compartilhar de graça o que recebemos por compaixão e, evidentemente, por graça imerecida. Quem sabe, ajudando outras pessoas com esse livro, você será ajudado em sua recuperação. E, de repente, nesta caminhada, consiga achar seu propósito de vida e o seu chamado ministerial em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um oferecimento Levi Hadai Livros.